Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Leonardo, sou coordenador pedagógico do curso de Odonto e professor em jornada aqui do Unicuritiba. Hoje no nosso primeiro podcast, vamos trocar uma ideia com o professor Jonathan. Professor Jonathan Andrade, ele é psicólogo e nutricionista, professor em jornada aqui da casa e coordenador pedagógico do curso da nutrição. Boa tarde, professor, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a matriz E2A, sobre esse currículo integrado, esse currículo que abrange as OCs duais, que tem a prática acoplada junto à teoria. Então, obrigado pelo convite, obrigado por disponibilizar para a gente tirar algumas dúvidas sobre o que é essa matriz E2A. Queria agradecer então também a Nave, que está nos dando apoio aqui para o nosso podcast. Professor, me conte um pouco como que funciona a matriz E2A, na sua concepção, o que você me fala da tua opinião sobre a matriz E2A, que é uma matriz bem completa aí. O grupo Anima, ele é o primeiro grupo do país a criar esse modelo do ensino focado em competências. Então, esse projeto acadêmico, ele coloca o ensino e as competências atreladas. Como que funciona? Nós não temos esses pré-requisitos e essa matriz numa questão vertical. A gente trabalha com uma mandala de integração de ensino. Ou seja, cada unidade curricular, e aqui é a diferença dessas disciplinas, ela tem vários conteúdos dentro da mesma unidade curricular. Então, a unidade curricular, ela costuma ser 160 horas. Temos unidades curriculares com mais ou menos horas, mas isso depende ali do componente pedagógico. Dessas 160 horas, a gente precisa que tenha a prática alinhada à teoria. Então, a gente tem 2 professores. Vou dar um exemplo da nutrição. Na nutrição, nós temos a unidade curricular de alimentação e nutrição básica na saúde humana. Nós temos 2 professores, onde eles se integram, e um dá aula teórica, que pode ser síncrona ou assíncrona, e o outro dá as aulas práticas, no modelo presencial, na unidade. Aqui a gente está falando do Unicuritiba, então o professor ele dá aula aqui no Unicuritiba. Nessa aula prática dessa OC em específico, a gente vai ter cálculos de cardápios, coisa simples ali, o inicial, o calcular à mão. Ensino sobre vitaminas, minerais e trazer isso, por exemplo, com visitas em escolas, atividades de educação alimentar e nutricional, até aqui dentro da universidade, a avaliação de outros contextos, visitas técnicas. Então, a matriz E2A, ela pede que tenha esse foco nas competências. Então, a gente tem esse diferencial porque dentro da matriz também a gente preza para que esse aluno ele tenha autonomia, que ele consiga estudar de uma forma ao qual seja maior aplicada ao tipo de aprendizagem dele. Por exemplo, leitura, ou dinâmica, ou ensino, ou fala. Então, a gente preza para que ele também traga essas questões para a gente desenvolver nas atividades práticas durante a aula. Para que aconteça essas atividades, professor, a gente sempre tem que ter uma interação entre o professor local, o professor nacional ou ambos os professores locais. E como que você vê a necessidade dessa integração, desse contato entre os 2 professores e como que se dá esse contato entre os 2 professores? Como que eu posso encontrar o meu par da minha OC? Como o nosso ecossistema de aprendizagem, ele exige que tenha essa contribuição, essa colaboração. Tanto nesse modelo do aprender e do ensinar, ele busca essa compreensão global. Para isso, a gente tem professores de alta experiência de outras localidades. Então, a gente pede que esse professor que esteja
no online, que seja de outro local, entre em contato com o professor da unidade básica por meio do Teams, que é um grupo, ou pelo e-mail. Então, você pode olhar ali no início do semestre, com a sua coordenação diária, um documento, não um BI, como se fosse um Excel que tem o nome e o e-mail dos professores da unidade curricular. Você pega esse nome e pode mandar um e-mail da Microsoft, que todos têm esse acesso, o nome, o sobrenome, @ulife. Caso não consiga, tem o Teams, ou você pode ver com a sua coordenação mesmo quem é o coordenador de área dele e entrar em contato. A gente pede que os professores do online façam isso, mas caso esse professor ainda não chegou na unidade, ainda não está ali integrado no semestre letivo, você do local pode fazer esse encontro, pode entrar em contato sim. A gente prefere que ambos entrem para que tenham esclarecimento. Após esse contato, também é importante marcar uma reunião, uma videochamada, para alinhar os conteúdos da ementa, para que esses professores se conversem. Eu lembro que lá no grupo, né? Então, cada área tem seu grupo. E nós temos um link que é Links de Gestão por UC. Quando você clica nesse Links de Gestão por UC, professor, a gente abre aquela página lá onde que vai aparecer várias janelinhas e tem um espaço que a gente conheça seus pares. Então, basta acessar ali, tem um BI bem instrutivo e aí você consegue contactar. E essa interação é muito importante, principalmente para desenrolar toda a parte da UC e uma interação maior com os alunos, até para alinhar algumas atividades, né? Porque hoje a gente está dividido entre 3 avaliações, né? A1, A2 e A3, e a gente precisa conversar com os nossos pares para alinhar essas questões das avaliações, né? Lembrando que a A3 ela é mais local, a A2 nacional, né? E a A1 geralmente é do professor nacional que faz as questões, mas os dois precisam se estar conversando para que consiga desenvolver toda a unidade curricular. Professor... E é interessante falar também que a A2 agora as questões são selecionadas pelos professores da localidade. Então, a A1, a gente constrói as questões em conjunto com os professores. Na A2, agora a gente consegue selecionar as questões que a gente vai aplicar. E a gente conversa com o professor também, que está no nacional ou que também está no local, para fazer essas seleções. E a A3, que é uma novidade agora, que vai passar a acontecer, que é uma semana de mostra dos trabalhos que são desenvolvidos durante o semestre. Então, todos os cursos de todas as unidades vai ter uma semana específica só para fazer essa mostra dos trabalhos da A3. E nós temos uma produção muito importante, muito rica de trabalhos, né, que são desenvolvidos pelos nossos alunos. Dentro dessa atividade, professor, nós entramos com aquela parte da busca ativa, né? A busca ativa hoje é uma ferramenta muito abrangente para o aluno, e o aluno precisa desenvolver essa busca ativa, até porque finalizou a graduação, eu sempre falo para os meus alunos, acabou a graduação, é você por você mesmo. Então, se você não ler um artigo, se você não correr atrás e não desenvolver a atividade e fazer a busca ativa lá fora, você não vai se desenvolver e não vai progredir profissionalmente. Dentro da instituição, nós trabalhamos com essa parte da busca ativa. Qual a sua opinião? Alguma sugestão para os nossos professores, os nossos oristas, que a gente chama de ideias para desenvolver essa parte da busca ativa? Teria algum toquezinho para nos dar, professor? Então, depende da unidade básica de formação que a gente está falando. Então, as unidades curriculares, elas são organizadas em 4 comunidades de aprendizagem. As UCs de Core e Currículo, as UCs de Vida e Carreira, as UCs específicas e as UCs duais. Quando a gente fala de UCs específicas, quando a gente pensa nessa busca ativa, a gente pensa nas visitas, a gente pensa no aluno fazer estudo de caso, isso falando, por exemplo, da nutrição. A gente pensa nas atividades
no laboratório de técnica dietética e gastronomia. A gente pensa nessa busca ativa para buscar, além do que a gente vê aqui, atividades como os artigos, os filmes, os documentários, mas que eles tragam também para a gente, que eles tragam essa busca ativa, que aí a gente aprende com eles também. Porque cada indivíduo tem uma ótica diferente daquilo que foi pesquisado. Então, ele busca isso, mas ele também traz para dentro da sala de aula. A gente faz, por exemplo, gincanas de busca ativa. Então, a gente estuda um conteúdo, o aluno busca isso, lê os artigos e depois a gente aplica, por exemplo, numa gincana. Porque aí a gente faz a busca ativa e atrela a uma prática diferente. Então, a gente consegue fazer ali as duas atividades. Isso pensando na específica. Já nas duais, é quando esse aluno ele vai para a empresa, ele vai para a comunidade e ele tem que resolver um problema da comunidade. E ele vai fazer lá, tem a busca ativa, ele tem que estudar em casa, ele tem que pesquisar e depois ele traz para a sala de aula para a gente desenvolver isso e ele responder aquele problema ali da ONG, da comunidade, da empresa ao qual a gente está atrelada. Eu lembro que na Odonto, né, eu fiz nas clínicas atividade para eles desenvolver os POPs internos da clínica, né? Que quando forma, o aluno vai ter que fazer o POP da clínica, né? O procedimento operacional padrão, porque a vigilância exige algumas coisas. E eles que desenvolveram o nosso POP de clínica. Então, toda a parte de biossegurança foram os alunos que elaboraram, né? Sobre nossa supervisão, mas são os alunos que desenvolveram toda essa parte. Isso que você fala assim é maravilhoso, professor. Porque não sei se você, aluno, ouvinte ou professor que está nos ouvindo aqui, sabe, mas cada UC, cada unidade curricular, para além da unidade, você tem um certificado de formação daquela competência desenvolvida. Então, além de o estudante ter a unidade cursada, ele recebe uma certificação daquela competência. Então, ele consegue ir para o estágio, para o mercado de trabalho antes de, por exemplo, estar no 7º, no 8º período, nos períodos finais, porque ele já tem uma competência desenvolvida para o mercado de trabalho. Né? E o foco nosso é no aluno e o foco nosso é entregar para a sociedade profissionais capacitados e que consigam desenvolver suas práticas profissionais com excelência lá fora. O senhor teria algum comentário para falar da nossa matriz, alguma ideia, alguma dica? Lembrando que nós estamos finalizando o nosso semestre, né? Então, a A2 já está aí, já passou. O que você teria de dica aí para os nossos professores? Que sempre peçam para que o aluno estude, que faça as buscas ativas, que não fiquem só no material, na sala de aula, que ele participe, né? Quando a gente fala da pirâmide de aprendizagem, quando você ensina, você aprende mais, quando você lê, tem uma porcentagem ali indicada da aprendizagem. Então, que esse aluno, ele desenvolva monitorias, que ele participe dos projetos de extensão, que ele participe dos encontros, que ele participe da sala do docente, da antessala docente, para participar junto com a coordenação, junto com os líderes da sala, com os representantes, que esse aluno ele fique mais engajado, que ele participe do processo, assim como todos os nossos professores horistas fazem, como eles participam, como eles estão integrados, que o aluno também faça parte disso, que ele só tenha a ganhar, só tenha a aprender. E a Matriz E2A, ela pede isso, ela pede essa integração do aluno, essa participação, essa autonomia no seu processo de aprendizagem. E o convite, né, para os professores sempre estarem passando ali, tomar um cafezinho na sala dos professores, o pessoal da coordenação, as coordenadoras de grande área estão lá, até mesmo a direção sempre está ali de portas abertas. Nós que somos professores em jornada, estamos ali também para auxiliar e convidamos a todos para chegarem ali, tomar um cafezinho conosco na sala dos professores, se tiver alguma dúvida, sempre estamos à disposição. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Obrigado, professor Jonathan, pela disposição de estar conosco aqui no nosso podcast. Eu que agradeço e, posteriormente, a gente vai mandar um forms para vocês, professores ouvintes, com dúvidas da Matriz E2A,
com questionamentos sobre o grupo, sobre o sistema, para que a gente possa responder isso no podcast, para que a gente consiga auxiliar vocês nesse processo. E qualquer coisa pode nos questionar, ver a gente aí no corredor, na sala dos professores, pode mandar uma mensagem que a gente auxilia vocês sempre. Participem do nosso podcast, venham contar a história docente de vocês, venham trazer as experiências desse grupo que realmente faz a gente sempre aqui inovações, fazem sempre parte do nosso dia a dia. Então venham contar experiências docentes de vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado.